Nós vamos abrir a Bíblia para ter a nossa meditação dessa noite. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia lá no livro do Salmo. Livro dos Salmos, e nós leremos o capítulo 131. Livro dos Salmos, e a nossa meditação no capítulo 131. Uma das primeiras palavras do presbítero Daniel, quando subiu aqui ao púlpito, foi essa: abaixa a sua cabeça e aquieta o teu coração. Lembra dessas palavras que ele trouxe aqui para a Irmandade? E ouvindo assim até parece fácil, né? Como ter um coração quieto, calmo diante de Deus, no meio de um mundo que vive em tempestades. Esse texto pode nos ajudar, para que não sejam palavras vazias, para que não revelem insensibilidade. Olhando para alguém aí confuso, atribulado, e a gente simplesmente de longe dizendo: olha, fica calmo, fica tranquila, palavra de otimismo, vai dar tudo certo, mesmo sem saber o que vai acontecer. Mas a nossa palavra tem um fundamento, e nós encontramos esse fundamento nesse texto que iremos aqui compartilhar e ler juntos. São apenas 3 versículos, a nossa mensagem baseada aqui no texto da palavra do Senhor, que diz assim, todos juntos: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Eu creio, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui nessa noite temos uma paixão muito grande, não apenas pela palavra de Deus em geral, como também pelo livro de Salmos em particular. A mensagem deste livro mostra as lutas e os problemas do povo de Deus em um contexto de fé e dependência do Senhor. E quando nós lemos, então, esses capítulos que apresentam essas lutas do povo de Deus, nós percebemos que elas também fazem parte do nosso contexto no século 21. Isso torna esse livro muito próximo a nós. Livros ou capítulos que falam de traição, de abandono de amigos, de perseguição de outras pessoas, coração doído pela consciência de pecado. Todos esses são temas que hoje nós enfrentamos no nosso dia a dia. Isso mostra para nós que o coração do homem não muda. Os mesmos desafios e problemas daquela época são os desafios e problemas que nós enfrentamos hoje. Mas se o coração do homem não muda, nós também podemos perceber que o nosso Deus também não muda. E a mesma misericórdia, a mesma graça, o mesmo poder e livramento que eles receberam lá no passado, também hoje nós podemos receber. Existe uma dúvida muito grande entre os comentaristas bíblicos se esse capítulo foi escrito por Davi antes ou depois dele ter sido coroado rei sobre Israel. Se esse capítulo foi escrito por Davi antes dele ter sido coroado rei sobre Israel, a gente pode pensar em quantas lutas e tribulações ele enfrentava na vida. Especialmente porque, na época, Israel era governado pelo rei Saul. E esse rei Saul é aquele que hoje nós chamamos de um homem atribulado, né? Alguém assim bipolar. Alguém que tinha mania de perseguir os outros, especialmente a Davi. De repente, do nada, ele sentado lá na mesa de jantar, pegava uma lança e jogava lá contra Davi, e ele tinha que se esquivar.
E de repente o rei estava lá de boa no palácio e dava um clique nele e ele saía com aquele ímpeto de ódio e começava a perseguir e a caçar Davi. Davi tinha que fugir e se esconder. A vida de Davi não era nada fácil. Mas se por outro lado, esse salmo foi escrito por ele depois de ter sido coroado rei sobre Israel, a gente também poderia pensar que a sua vida como rei também não era nada fácil. Muitas demandas ao administrar o seu reino, muitos exércitos inimigos que se levantavam contra ele, aquela atitude de vigilância constante que ele tinha que ter, preparando-se para proteger o seu povo. E, no entanto, meus irmãos, para nossa surpresa, o que nós vemos aqui nesse texto não é um homem atribulado, confuso, angustiado, mas sim vemos o retrato de alguém que tem satisfação interior e um coração calmo diante de Deus. E, na verdade, essa deveria ser a marca de todo aquele que sabe ser chamado por Deus, amado por Deus e que caminha com Deus. Essa deveria ser a marca na vida de todos aqueles que têm a consciência de que vive a sua vida na presença do Senhor e o Senhor não está longe daqueles que o amam, que o temem e buscam o seu nome. No meio de tudo isso, nós podemos então perceber que esse salmo não é um salmo assim de desinteresse, ou poderíamos dizer de indiferença. Alguém dizendo, olha, eu não quero grandes coisas, eu não quero coisas grandiosas, eu quero somente as migalhas, eu quero somente as coisas pequenininhas, como criança. Não, irmãos, não é esse o ensino. O que Davi está mostrando aqui tem a ver com o interior, tem a ver com a alma, não com as coisas que nós podemos alcançar nessa vida, não em relação aos nossos planos e projetos de vida, mas tem a ver com o nosso interior, com o nosso coração. Diante disso, então, nós podemos aprender com Davi, nesse pequeno salmo, como alcançar um coração calmo diante de Deus, no meio de tantos ventos contrários e tribulações que sopram contra nós. Versículo 1, ele faz 4 sentenças. Veja só, a primeira sentença que ele descreve aqui: Senhor, não é soberbo o meu coração. A segunda sentença: Senhor, não é altivo o meu olhar. A terceira: não ando à procura de grandes coisas. E a quarta: Senhor, não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Ele está falando sobre o padrão de vida que o seu caráter havia conquistado diante de Deus. Algo que Deus havia feito ao concedê-lo a fé salvadora e a perspectiva de poder olhar para o seu Deus numa ideia de um Deus presente e não de um Senhor distante. E assim ele está dizendo, eu não sou altivo, eu não sou superior aos outros, eu não quero buscar grandes coisas nesta vida tão somente para impressionar as outras pessoas. Um coração calmo diante de Deus sabe viver na perspectiva correta. Eu sei que isso é um grande desafio para nós, meus irmãos, porque nós vivemos cercados de um conjunto de mensagens, de conversas que revelam o padrão do coração de pessoas que vivem conosco. Dessa forma é muito fácil nós ouvirmos algum padrão de conversa onde as pessoas dizem bem assim, eu tenho, eu busco, eu quero, eu procuro, eu vou conseguir. Sabe, tantas questões que dizem respeito apenas às questões desta vida e que podem nos influenciar se nós não atentarmos à grande questão de que a maior realidade da vida
é a realidade espiritual. Isso quer dizer, não importa se nós temos ou não, mas o que importa é aquilo que nós fazemos com o que Deus nos dá de acordo com Ele. A grande questão é se nós estamos buscando, em primeiro lugar, verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Porque se assim não for, certamente nós estaremos ansiosos, irritados, angustiados, amargurados com as coisas desta vida. Eu gosto muito de uma frase de Dave Polison, quando ele diz bem assim: a fé salvadora nos liberta do nosso maior problema, que é a orgulhosa vontade própria. A fé salvadora em contraste com a nossa vontade própria. Particularmente, eu tenho pensado muito, meus irmãos, nesses últimos tempos, acerca daquela fala do Senhor Jesus para os que querem ser discípulos, especialmente quando ele estabelece a realidade do negar a si mesmo. Quantas vezes eu tenho pensado sobre o quanto isso impacta não somente a nossa vida, mas também a perspectiva dos relacionamentos. Veja quantas vezes os relacionamentos são quebrados, na verdade, triturados e esmagados, quando nós não nos libertamos de nós mesmos. Tantas confusões em família, tantas confusões nos relacionamentos, tantas amizades quebradas, quando nós nos colocamos aí como pessoas que devem ser agradadas ou viverem sempre satisfeitas, causando impacto nas outras pessoas. Por isso é tão comum pessoas dizerem: eu estou chateado porque fiz aniversário e ninguém se lembrou de mim. Eu chego na igreja e ninguém dá atenção para mim. Eu estou na família e ninguém me ouve quando falo. É sempre vivendo nessa perspectiva do eu. Então aqui, Davi coloca o eu na perspectiva correta, quando ele diz: eu não sou soberbo. O meu coração não está dominado pela altivez. E, ao mesmo tempo, eu não quero buscar coisas grandiosas para mim, para impressionar ou para impactar pessoas. Não ando à procura de coisas maravilhosas para mim. Quem sabe, Davi poderia dizer: eu não quero coisas grandes, nem coisas maravilhosas que não sejam para mim, mas que sejam para o meu próximo. Talvez esse deveria ser o ponto central do que representa viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque foi também nessa direção que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo e ele viveu. Ele disse: não vim a esse mundo para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de quem me enviou. Ele também disse: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Se nós nos preocupamos em alcançar esse coração calmo e tranquilo diante de Deus, nós devemos imitar o exemplo do Senhor Jesus Cristo e não viver apenas para si. No versículo 2, ele vai fazer a ilustração da sua vida usando a figura de uma criança, na verdade de um bebê que anseia pelo alimento. Nós conhecemos bem esse bebê. Ele está tranquilo lá nos braços da sua mãe, e a mãe está em pé, está conversando com as amigas, senhorinhas da SAF, terminou o culto, e aí tem aquela conversa, onde nós vamos estabelecer os planos da semana, o resumo da nossa vida. Mas aí o bebê começa a ficar incomodado, porque vai batendo a fome, e é interessante a gente ver o comportamento desse bebê, né? Ele faz umas caretas estranhas, né? Ele vai mordendo assim os seus lábios, vai girando a boca, franzindo a testa, o braço fica no movimento de vai e vem, a perninha como que pedalando o ar, e de repente vem o choro. Isso é um sinal claro de que ela está precisando ser amamentada. E é o que a mãe providencia, para que o filho não somente seja aquietado, mas também ele seja
alimentado. Veja só, irmãos, esse bebê que faz careta, que geme, que estica mãos, pernas e braços, somos nós. Eu e você. Nós somos assim, em determinados momentos da vida, inquietos, insatisfeitos, irritados, querendo alcançar algum padrão de satisfação na vida e muitas vezes sem saber como, a não ser que passe pelo caminho da busca pelo Senhor Jesus Cristo. Os discípulos passaram por isso quando caminharam com o Senhor Jesus várias vezes. Em um dos relatos mais impactantes dos evangelhos, diz que os discípulos estavam em um barco, no meio de uma tempestade. Isso aconteceu em duas situações. Em uma situação, Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Em outra situação, Jesus estava fora do barco, veio ao encontro deles, andando por sobre as águas. E em ambas situações, os discípulos ficaram trêmulos de medo e gritaram. Foram acordar Jesus, ou quando viram a imagem de Jesus andando por sobre as águas, vindo ao encontro deles, tão grande era o medo que começaram a gritar pensando que era um fantasma. Mas quando Jesus chega, quando Jesus toma conta da situação, repreende o vento e o mar, existe grande bonança, tranquilidade, e eles podem então confiar verdadeiramente no Senhor, por entender que Ele tem o poder para dominar as tempestades da vida. Então, quando nós olhamos assim, o exemplo dos discípulos, antes dominados pelo medo da tempestade, mas depois de Jesus ter resolvido a situação, eles estão calmamente na presença de Jesus. Ou quando nós vemos aqui a figura nesse texto de uma criança que faz careta, que faz birra, que começa a gemer, que começa a chorar, a espernear, pedindo pelo leite materno, depois de amamentada, se encontra satisfeita no colo de sua mãe. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa vida, nós estamos inquietos, mas ouvimos a voz do Senhor dizer a nós esse chamado para nos aquietarmos, para descansarmos na presença dEle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não temas, nem te espantes, porque a glória do Senhor está sobre ti. Eu não sei quantos irmãos aqui se lembraram ou se aperceberam que nessa semana nós completamos 5 anos, exatamente nessa semana, passada agora, 5 anos do início do pior momento da pandemia do coronavírus em nosso país. Foi exatamente nessa data, 2020, que nós começamos a experimentar os horrores do isolamento social, do lockdown. Comércio fechado, clínicas fechadas, templos também fechados, e tanta gente aí dominado pelo terror, pela amargura de passar em frente ao supermercado e ver ali pessoas saindo com 2, 3 carrinhos, né, carregados de pacote de feijão, pacote de arroz, pacote de papel higiênico, de litros de óleo, achando que dentro de 15, 20 dias todo o mantimento ia acabar e a humanidade morrer de fome. Aquele momento de pavor, porque nunca nós tínhamos experimentado isso. Eu lembro que naquele primeiro domingo do lockdown, eu fui lá para o templo, eu estava pastoreando lá em Jales, e eu estava ali na cidade, na verdade, 2 meses e meio. Ainda conhecia pouca gente da igreja e, de repente, fui impedido de ter o relacionamento normal de um pastor que chega numa igreja e quer conhecer a membresia, ou de uma membresia que quer se aproximar e conhecer o seu pastor. Eu lembro da tristeza, da angústia e do pavor que tomou conta do meu coração quando sozinho eu abri a porta da igreja e senti a imensidão do vazio daquele ambiente. E a igreja lá de Jales, ela é bem em frente a uma avenida
E ao lado da igreja, do lado direito, tem um condomínio e do lado esquerdo tem um clube e um campo de futebol, onde todos os domingos a gente celebrando aqui o culto e eles ali ao lado gritando, apitando e tendo o futebol deles. E naquela manhã, nada disso. Na rua, nenhum movimento. Nada, nada. Ninguém, nenhuma buzina, nenhum motor ligado. No campinho de futebol, aquele total abandono. E eu ali naquela angústia, sem saber o que ia acontecer. Afinal, eu e a Selma sozinhos numa cidade onde nós não conhecíamos praticamente ninguém. Você passou por isso, certamente. Você teve também as suas experiências. Ser privado de visitar a sua mãezinha num ponto da cidade, o seu pai que necessitava de auxílio, irmãos que passaram tanto tempo sem se encontrar. Naqueles momentos, muitos de nós nos voltamos para o Senhor como nunca fizemos antes na vida. Talvez não necessariamente pelo medo de morrer, mas principalmente pelo medo de não termos respostas acerca do que viria ou teríamos que enfrentar. Mas foram nesses momentos que Deus nos ensinou a ouvir a sua voz. As minhas promessas ainda estão disponíveis para você. Onde está o teu Deus? Por que não confiar verdadeiramente? Por que nesse tempo de pandemia, de lockdown, não buscar-me como talvez nunca tenha buscado antes? E se nós, meus irmãos, aprendemos as lições bem aprendidas de 5 anos atrás, hoje não haverá dificuldades para nós ouvirmos a mesma voz do Senhor que diz: aquieta-te, acalma-te, eu sou o teu Deus, as minhas promessas ainda estão de pé e todas elas vão se cumprir no tempo e no modo que Ele tem estabelecido para a nossa vida. No versículo 3, então, ele vai ter aqui, irmãos, uma mudança de método, uma direção diferente, porque de repente Davi para de falar com Deus e ele começa a falar para mim e para você. Versículos 1 e 2. É ele erguendo a sua voz para o Senhor e falando dos seus sentimentos, falando das suas atitudes, trazendo diante de Deus não informações, pois ele sabe de tudo, mas apresentando ao Senhor aquilo que ele cria e aquilo que realmente ele estava disposto a viver. Mas nesse versículo 3, ele para de falar com Deus e ele começa a falar comigo e com você. E aqui, a mensagem dele é bastante simples. São apenas 2 sentenças, 2 frases. Ao mesmo tempo que ele diz, espera, ele também complementa dizendo, no Senhor. A nossa espera deve ser confiante, paciente e contínua. Esperar, mas sempre no Senhor. Eu creio naquilo que muitas pessoas dizem. Assim, a maior parte das nossas inquietações tem como causa a tentativa de querer controlar aquilo que não pode ser controlado. Irmãos, eu creio nisso. Quantas vezes nós encontramos aí pessoas com pavores, com angústias, pessoas que estão vivendo como se estivessem sendo perseguidas por 1000 fantasmas, pessoas experimentando grandes crises emocionais, na maioria delas acontecem porque pessoas estão sempre querendo tomar o lugar de Deus e controlar coisas que não lhes compete controlar. Querer estabelecer o domínio sobre coisas que somente o Senhor consegue dominar. Quando nós olhamos ali para o testemunho do apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 7, nós vemos que ele não conseguia dominar nem o seu comportamento,
a ponto de dizer que muitas vezes era assim derrotado pelo pecado, aquele bem que queria fazer não conseguia e o mal que não queria fazer, muitas vezes era o que ele praticava. Às vezes nós não conseguimos controlar nem os nossos próprios sentimentos. Como nós iremos controlar a vida de nossos filhos? Como nós iremos controlar a vida da nossa família? Como nós iremos controlar os caminhos e os destinos da igreja, do município, ou talvez até do nosso país? Todas as vezes que quisermos estabelecer o controle das coisas, pode ter certeza, nós ficaremos estressados, nós ficaremos diluídos, nós ficaremos totalmente consumidos, porque não temos o poder de controlar coisas. Deus, sim, Ele tem. Ele é quem controla. Por isso é que Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No Salmo 46. Aquietai-vos. Então, assim, nessa última frase desse último versículo, eu vejo alguns detalhezinhos pequenos, mas que chamam a minha atenção. Primeiro, quando ele diz que nós somos chamados pelo nome. Somos chamados pelo nome. Israel era o novo nome de Jacó. Depois, esse nome passou a se referir a uma nação inteira. E mais à frente, lá no Novo Testamento, Paulo diz que Israel se refere à totalidade do povo de Deus. Quando Paulo diz que nós, a igreja, é que somos o Israel de Deus. Israel é o nosso nome, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus também nos chama por outros nomes na sua palavra. Deus nos chama de filhos. Deus nos chama de amados. Deus nos chama de geração eleita. Deus nos chama de escolhidos. Deus nos chama de servos. E todos esses nomes revelam o amor, o cuidado, o zelo e o carinho com o qual Deus nos trata. Também esse texto nos ensina que nós somos chamados a esperar no Senhor. E nesse ponto, certamente, nós temos que brigar conosco mesmo, porque nós temos uma grande dificuldade de desenvolver a arte da espera. Tanto mais quanto nós sabemos que nós estamos vivendo na geração imediatista, tudo é para ontem, tudo é para já, tudo tem que ser agora. Nessa época do instantâneo, nós não conseguimos suportar a ideia de ter que esperar. E até mesmo quando a gente faz uma ligação de telefone, se tem 3 toquezinhos e a pessoa não atende, a gente já começa a dizer, para que a pessoa tem celular? Não é assim? No primeiro toque, a pessoa tem que atender. Tem que ser assim, não pode ser diferente. Mas o texto aqui vai dizer, espera no Senhor. E como isso é importante, meus irmãos, porque a palavra de Deus sempre vai orientando. E se você for olhar aqui no capítulo anterior, você vai perceber isso bem claramente. Olha aqui o versículo 5 desse capítulo 130. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam, aguardam, esperam pelo romper da manhã. Olha o versículo 7. Espere, Israel, no Senhor, porque nele há misericórdia, nele há redenção. Ele é quem redime a Israel. Nesse tempo onde tudo é instantâneo, onde tudo é rápido, onde tudo é agitado, nós somos chamados por Deus a esperar nele. Nele, a nossa esperança não é vã. Por isso, o salmista dizia lá no capítulo 40, esperei confiantemente no Senhor.
Quando nós esperamos em Deus, a espera é sadia, a espera é gostosa, porque enquanto Deus está preparando a resposta para nós, nós estamos desfrutando a sua presença, nós estamos nos deliciando na comunhão com Ele. E por fim, esse versículo vai mostrar que nós somos chamados a confiar nele, agora e para todo sempre. Amanhã enfrentaremos lutas, tanto quanto nós enfrentamos também hoje. O Senhor Jesus Cristo, lá naquele discurso registrado em Mateus capítulo 6, fala sobre isso. Não andeis ansiosos pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir. Olhe os pássaros, olhe os lírios do campo. Veja como Deus cuida de todo para a vida deles. E aí, então, Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça inerente ao reino de Deus. Também, ele diz, basta ao dia o seu próprio mal. Então, se Jesus está dizendo que cada dia tem as suas lutas, nós somos chamados, então, a esperar no Senhor, desde agora e para sempre. Eu quero, então, meus irmãos, terminar dizendo que nós precisamos buscar a Deus, confiar e depender dEle, a tal ponto que chegue uma hora na nossa vida em que possamos verdadeiramente dizer para Deus com toda a sinceridade, Senhor, não é soberbo o meu coração, não estou à procura de coisas grandiosas para satisfazer o meu coração a ponto de impactar outras pessoas. O que precisa acontecer para nós dizermos isso com toda a convicção? Isso vai depender muito de onde nós colocamos o nosso coração. Se nós formos ficar irritados, intranquilos, inquietos, ansiosos, consumidos pela pressão do dia a dia, talvez isso seja sinal de que nós estejamos vivendo para nós mesmos e, nesse caso, problemas e dificuldades certamente nos perseguirão todos os dias da nossa vida. Mas se nós colocarmos o nosso coração confiante no verdadeiro lugar onde ele deve ser colocado, isto é, diante do altar do Senhor, nós poderemos então desfrutar de todas aquelas promessas e palavras que o Senhor Jesus nos dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma. Somente um coração que vive na perspectiva da comunhão com Deus poderá usufruir todas essas bênçãos. E esse é o desejo do nosso coração, de desenvolvermos diante do Senhor em oração e em consagração contínua um estado de relacionamento íntimo com o Senhor que nos leve a dizer para Ele, Senhor, como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe, assim eu descanso também na tua presença. Em nome de Jesus. Seja assim com todos nós. Amém?